Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, só lembrando a vocês que é importante que vocês tenham um lugar adequado, que vocês estejam em um lugar silencioso para vocês conseguirem se concentrar. E além disso, o material didático, né, tem que estar perto de vocês e vocês têm que fazer as anotaçõezinhas de vocês, tá bom? Enfim, a aula de geografia de hoje é sobre a escassez de água, né, e a abundância de petróleo na região do Oriente Médio, né? Então a gente já começou a trabalhar o Oriente Médio agora, né? Eu dei uma visão geral na aula passada, né? E aqui eu vou aprofundar um pouquinho, né, essa questão, né, a questão da água e a questão do petróleo, tá bom? Enfim, então começando pela água, né, a água, ela, basicamente a gente pode dizer que ela é dominada por Israel, né, pelo Estado de Israel. Como assim? Antes de tudo, a gente tem que entender que o Oriente Médio é uma região muito árida, né, eu tinha comentado, é uma região de desertos, né, e semidesertos, enfim. E o clima também é árido e semiárido. Então, o que acontece? É uma região árida, uma região seca, tá bom? E como a região seca, gente, é uma região seca, é fácil da gente entender que os recursos hídricos, né, por mais que sejam muito poucos, eles vão ser capazes, né, de gerar ali conflitos e tensões justamente por isso, né? Se não tem água, onde tiver água, todo mundo vai querer água, certo? Então essa água ela começa a ser um foco de tensão, né? Um motivo de conflito entre as nações e os povos de maneira geral, tá bom? Enfim, e aí a gente ainda vai estudar com calma, né, os conflitos do Oriente Médio, mas só para pontuar aqui, né, no final do primeiro conflito entre os árabes, palestinos e os israelenses, a gente teve como consequência desse primeiro conflito o domínio dos judeus, né, em relação a esses recursos hídricos, tá bom? Esses principais recursos hídricos. E de maneira geral, a gente pode até dividir a Palestina em três regiões, tá bom? Que é a região lá, né, onde eles estão. A planície costeira ocidental, né, que é onde tem um pequeno lençol freático, tá bom? Ou seja, é uma água subterrânea, tá? Só que não é suficiente, né, para atender às necessidades de Israel, né? Porque o Estado de Israel ele investe, né, em agricultura, né, na questão da agroindústria dele, enfim. Então não é o suficiente, né, para Israel. E aí eu tenho a região dos platôs centrais, né, em que eu vou ter ali um lençol de água muito grande, né? Só que ele é raso, ele não é tão profundo assim, tá bom? No entorno dessa região, tá bom? Então no platô central, ao entorno dele, ao redor dele, vou ter ali um lençol de água também, né? Por mais que não seja profundo, é bem extenso, tá bom? E eu tenho o vertente oriental, né? Vertente oriental, na verdade, que é onde o Rio Jordão ele vai desembocar, né? Numa fossa abaixo do nível do mar, tá bom? Enfim, então eu tenho esses três, né? A questão do platô central, né? Que tem ali um lençol de água ao redor, o vertente oriental, né? Que é onde o Rio Jordão está desaguando, e a planície costeira, né? Que é onde tem um lençol freático muito pequeno. E aí, então, é interessante a gente saber, né? Que Israel utiliza as águas do Rio Jordão, né? Que seria essa vertente oriental, justamente para irrigar o deserto do Negev, né? Que é uma região em que acontece a agricultura, né, israelense, né, a região ali voltada para essa o agronegócio de maneira geral, né, enfim. Então eles precisam irrigar, né, essas plantações, né. Então eles usam a água do Rio Jordão, tá bom? Enfim. E aí, a região do platô central, né, que eu falei que tem um lençol ao redor, essa região, ela abastece a população palestina, né? Então, a população palestina, ela sobrevive por conta dessa água, tá bom? Enfim, e aí o que acontece? O Israel, né, de maneira geral, ele pretende, né, ele tem esse projeto de usar as águas do Rio Jordão para irrigar o deserto do Negev, né, por conta da sua agricultura, enfim. E aí isso também é um motivo de conflito, né? Porque é uma região que tem pouca água e Israel quer usar para a questão de agricultura, né? Mas justamente a prerrogativa deles, né? O que eles podem usar como pauta é o fato da região do platô central já ser usada, né, pela população da Palestina, enfim. E além disso, há um interesse ali envolvido, né? Porque se eles conseguem, né, usar a água da nascente do Rio Jordão, eles vão conseguir um certo domínio, né, pela região das terras mais baixas, tá bom? Enfim. Além disso, outra questão da água, né, outro foco de tensão na água é em relação aos rios Tigres e Eufrates, né,
que esses rios eles são importantes para o abastecimento de três países, né? A Turquia, né, quando a gente começa, a Síria e o Iraque, tá bom? Aí o que acontece? A Turquia, ela desenvolveu um projeto, né, que é o projeto Grande Anatólia. Basicamente, são grandes obras, né, ali no rio, né, perto do rio, para que eles consigam parar um pouquinho essa água do rio e aproveitar para a terra, né, para agricultura, tá bom? Enfim, então eles iam utilizar, eles iam construir obras ali, né, para que eles conseguissem utilizar aquela região, né, próxima ao rio, para a agricultura. E isso não agradou muito a Síria e o Iraque, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu construo uma obra ali e vou usar essa água, enfim, essa água ela não vai chegar no restante dos países, né, na Síria e no Iraque. Então, esse projeto de obra faz com que diminua o fluxo de água do rio para esses dois países, né, que eles dependem desse rio. Então aí também seria uma outra questão, né, um outro foco de tensão, um outro conflito por isso, que inclusive está em aberto, né, eles não conseguiram resolver esse impasse, tá bom? Enfim, agora um pouquinho sobre o petróleo, né. Curiosamente, né, o Oriente Médio é uma região muito pobre em água, eles não têm água, mas eles têm muito petróleo, né, interessante. É o que acontece. O Oriente Médio, inclusive, é conhecido, né, por ser uma região rica em petróleo. E aí a gente pode citar o cartel Sete Irmãs, né? O cartel, gente, é quando eu tenho ali união de empresas, tá bom? E esse cartel Sete Irmãs são 7 maiores empresas, né, petrolíferas do mundo, né, que daquela região, que eles adotavam políticas para controlar reserva, refino, venda de hidrocarbonetos, né, ou seja, de petróleo e dos produtos do petróleo, né, até mais ou menos na década de 60, tá bom? Então essas empresas, elas controlavam, né, elas tinham ali um controle sobre o que estava acontecendo com o petróleo, né, enfim. Só que aí, a partir de 1960, foi criada, né, uma organização, né, que é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá bom? Formado, né, como o nome já diz, pelos exportadores desse petróleo. E aí essa OPEP, essa organização, ela passa a controlar o preço do petróleo, tá bom? Então a partir daqui é diferente, porque essa organização tem o objetivo de controlar, né? Então ela não vai deixar mais que essas empresas controlem, tá bom? Enfim. E aí a maior fonte, né, de renda para a maioria dos países da região é o petróleo, tá bom? Basicamente é a base da economia da maioria deles, né? Todos eu acho que tem uma dependência do petróleo, né? Enfim. E aí, o problema que acontece, né, é que esse lucro desse petróleo ele não é distribuído igualmente, né? Ou seja, as riquezas elas ficam somente para as multinacionais ou para as empresas estatais, ou seja, não chega para a população ela sofre com a desigualdade social, né? A população ainda está pobre, né? Enfim, então, por mais que tenha um desenvolvimento econômico, não tem um desenvolvimento social, né? O que seria um problema no caso, né? E aí é uma região, de maneira geral, que desperta a atenção mundial, né, por ter petróleo, e então a gente pode dizer que é uma região de grande importância, né, para a geopolítica mundial, né, já que a gente tem atualmente o petróleo como principal fonte energética no mundo inteiro, né. Então o mundo inteiro se preocupa com a questão do petróleo, né, o petróleo é importante para todo mundo, como se fosse o ouro negro, né, no caso, como algumas pessoas chamam, enfim. Aí o que acontece? Esse petróleo, ele passa a dar um destaque para essa região e essa região se torna uma região de grande importância geopolítica, bom? Enfim, vamos fazer um exercício, né, só para a gente finalizar, tá? A comercialização do petróleo em nível internacional está em grande parte associada à atividade da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, cuja principal função então o que eu tinha acabado de dizer, né? Bem simples, né? Dá até para achar logo, né? O item seria o item B, né? Já está dizendo, né? Vamos ver porque o resto está errado, tá? O item A, diversificar o preço do produto em todo o planeta a fim de dinamizar a livre concorrência dos países petrolíferos? Não, né? Diversificar o preço quer dizer colocar preços diferentes. Não. B, cartelizar e controlar o valor do barril de petróleo entre os seus países membros, tá certo, né? Esse é o objetivo da OPEP, é controlar o preço desse petróleo, tá bom? Então vou botar logo aqui, né? O item C, incentivar e financiar pesquisas científicas sobre a extração e refino do petróleo. Não, né? Nada a ver, né? O item D, organizar os produtores de petróleo em cooperativas a fim de livrar os produtores da ação do Estado.
Também não, também fugiu um pouquinho. Então aqui é uma questãozinha bem simples, né? De cara a gente já consegue achar que é o item B, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Se mesmo assim surgir dúvida, você pode assistir de novo a aula, acesse o site para se manter informado e a agenda digital também, tá bom? E é isso, até a próxima aula.